Então, olá pessoal, então você que está aí, esse é o primeiro vídeo. Vou só mostrar como vão ser as pontuações. Deixa eu caçar aqui. E ó, as pontuações do semestre passado. Planilha de notas PO 2019.2. Então, eu vou dar uma consertada nessa planilha, mas de certa forma é isso daqui. Vocês vão ter algumas atividades para ver durante o semestre, né? Atividades que são entregas semanais. Algumas delas são bônus e algumas são obrigatórias. Deixa eu aumentar. Como é que eu aumento esse negócio aqui? Aumenta a planilha. Ok? Então, por exemplo, assistir o vídeo 1 e ler os capítulos 1, 2 e 3 da apostila. Então, na aula seguinte, ou na aula que a gente marca a entrega, você diz se fez ou se não fez. Aí você diz, se eu vou passando, aí você, professor, eu fiz. Aí você fazendo, você mesma vai lá na sua linha, tá vendo aqui a linha do Flávio, e puf, marca que fez a atividade. A atividade, ela tem uma pontuaçãozinha, tá certo? Que é de 0 a 5. Para alguns tipos de atividade, como por exemplo, leitura, não faz sentido, professor, eu só li metade. Não, ou faz a atividade toda ou não faz a atividade toda, porque o que elas valem, ó, é muito pouquinho, é tipo assim, 1 ponto. Okay? Enquanto um trabalho, por exemplo, no caso aqui, esse trabalho a ser entregue, que é o primeiro projeto. O primeiro projeto vale 10 pontos. A nota no final é a nota proporcional à quantidade de atividades que foram realizadas. Então a gente tem esse trabalho de leitura que vale 1 ponto, mas é extra. Esse daqui que é, deixa eu ver o que é para fazer. É 1 ponto também, mas é extra. Toda vez que esse marcadorzinho está ativo, é uma pontuação extra. Esses outros não, são obrigatórios. E aí você vai somando ponto, somando ponto, e no final você tem uma pontuação que lhe dá uma nota. Ó, o Nery ficou com 9. Ok? E no... Cadê? Tá aqui o Lucas ficou com 9. Se eles tivessem entregado alguma coisa a mais, eles teriam ficado com 10, alguns projetos a mais. Então, em especial, eu não sou uma pessoa penosa para dar ponto. Professor, por favor, 1/10, 1/1000. E daí eu fiquei com 6 pontos. Como é? Professor, eu fiquei com 6,94. Não é possível que o senhor não me dê 1 centésimo para arredondar para 7. Dou não. Não faltaram atividades, propostas, trabalhos extras. Não faltou nada disso para você conseguir o ponto. Eu lembro, queria até cortar isso da gravação. Porque teve uma vez que eu fui dar aula no ETEC, sei lá o que é, nessas que a gente viaja para dar aula no final de semana e volta. E eu disse para a menina, faça a apresentação. Ela disse, não vou fazer a apresentação, porque eu vou tirar nota boa na prova e eu não preciso do ponto da apresentação. Aí a prova, no caso, na época, era de marcar. E a nota que ela tirou fez com que ela ficasse com 6,9. Ela deu um sorriso de ponta a ponta. Eu disse, professor, me dá um décimo. Aí eu disse, a apresentação está fazendo falta agora, né? Então não vão existir muitas opções para vocês ganharem nota. Então, se você não conseguir bater a sua nota, a falha é sua, não é minha. Até porque tem muito ponto extra também de, por exemplo, leituras, pesquisas e etc. Tá? Então, supondo que a pessoa faça tudo, ela consegue aqui no caso chegar até o 12 da disciplina, né? 12,5 de nota. Não precisaria disso tudo, mas é possível. Porque a gente tem um efeito duplo aqui. Se você realmente fizer as atividades direitinho, fizer as pesquisas, fizer os trabalhos, você não vai ficar mendigando ponto no final. Então eu não preciso ficar com preocupação de dar ponto a mais. E se você não fizer as atividades, não fizer as pesquisas, não fizer as leituras, nem que você se esforce, você não consegue fazer os projetos do meio para o final. Então não adianta ponto extra, porque não vão conseguir compensar a sua inabilidade com a matéria. Então acaba que esse tipo de abordagem faz com que as pessoas realmente
ou desandem logo no meio do semestre, não consigam mais nada, ou elas consigam mais ou menos acompanhar até perto do fim. E aí é muito simples. Os trabalhos que valem muito ponto, né? Às vezes as pessoas não ganham a pontuação toda, ou porque fazem só uma parte da atividade, ou porque começam a entregar com atraso em relação à data que era para ser entregue. Alguns não haverá postergação de prazo, porque, por exemplo, a atividade para a semana que vem não vai ter esticamento de prazo, porque na semana que vem eu vou sentar e eu vou resolver a atividade com todo mundo para que a matéria não fique pendente ou a gente não fique dependendo disso para seguir. Então, nessa ideia, os trabalhos valem bem mais do que as atividades pequenas. E aí vocês vão fazendo aquilo que tem que ser feito. Fora o tempo de sala de aula, tem alguns vídeos que é de um curso bem legal, de um professor que é muito melhor do que eu, e algumas leituras que vocês têm que fazer. Eu me dou o direito de, em tempo de sala de aula, fazer só a parte que é divertida, porque eu não sinto que é necessário que eu abra um slide e leia para vocês, porque o fato de vocês saberem ler me ajuda muito. Pode parecer uma piada, né? Mas não é. Ok. Então, eu passo as leituras e eu espero que vocês façam as leituras para compensar o tempo de sala de aula, para a gente fazer só prática em sala de aula. Uma exposição, passo o exercício, prática e eu ajudo vocês na prática. Sacaram como é? Então é assim, por isso vocês têm que fazer as leituras e o material complementar fora de sala de aula. Por isso que vai ser importante essa consistência, porque principalmente para quem tem deficiência ou quem tem alguma inabilidade com a prática de programação, você vai superar isso através da consistência. Não vai ser um gazão danado que você, eita porra, esse final de semana eu vou passar as 48 horas programando. Não é assim que funciona. Se você for para a academia, eu quero ficar bom na corrida, e aí você passar 3 dias correndo, vai morrer. Porque é a mesma coisa, o cérebro, ele precisa de tempo para guardar o conteúdo, ele satura. Então você precisa também de tempo para poder aprender qualquer tipo de habilidade prática. Então, por isso que a gente vai começar a disciplina naquele aquecimento, e aí segunda semana ainda devagarinho aquecimento, fazendo aquelas práticas de aclimatação. Terceira semana, quarta semana, quando começar o segundo mês, aí começa a ficar mais divertido. Então é importante que você não tenha perdido o primeiro mês de aquecimento, porque senão você vai chegar no segundo mês, professor, eu tentei fazer a prática e não fiz nada, porque eu não sei fazer nada. Aí você perdeu todo o primeiro mês que eu lhe dei para você e se aquecendo, meu filho. Ok? Então, mesmo que você tenha deficiência de FUP, dá. Mas o primeiro mês é crítico para você, então não fique frescando. Okay? Então, dependendo disso, você consegue ser aprovado ou não consegue. Você passou da metade da disciplina, do segundo mês, e você está conseguindo entregar as atividades, pode ter certeza que você vai terminar a disciplina bem. Porque você já pegou o ritmo de atividade, de estudar, já viu que não é nada assim, oh meu Deus, que difícil. Não, é só sangue e suor, ok? Sangue, suor e de vez em quando um pouquinho de lágrima, porque ansiedade é algo inerente à vida do ser humano. Não existe ser humano que não passe por ansiedade. Você vai ter ansiedade, vai ter problema pessoal, seu namorado vai lhe deixar no meio de cima. Assim, entenda o que eu estou querendo dizer, né? O cachorro vai morrer, né? Vai ter briga entre teus pais, porque é próprio do viver, do ser humano, do viver. E aí você vai ter que lembrar dos seus objetivos de longo prazo, vai ter que ter paciência. Eu lembro de um professor que me ensinou muito. Foi na época do mestrado que eu tinha terminado o meu namoro, né? 5 anos de namoro, eu estava triste, não queria mais estudar e tal. Eu cheguei para ele para pedir, era a prova final, eu cheguei, por favor, professor, me passe um trabalho, alguma coisa para ajudar na minha nota, porque eu estou com uma nota muito ruim, e aí eu vou precisar de uma nota muito grande na final, e eu estou ruim, a minha namorada terminei o namoro com ela e tal. Ele disse, querido,
eu entendo, ele não disse querido, quem disse querido sou eu. Ele disse, olha, eu entendo isso, realmente a vida prega umas peças na gente. Não posso fazer nada por você não, porque a vida é assim. Eu disse, filho da égua. A vida é assim. Aprenda a separar as coisas, vai estudar para passar a sua dor de cotovelo. E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar e deu gás e tirei 8 para cima da disciplina. Então, existe uma tolerância, claro que eu não vou ser assim, mas existe uma tolerância, por exemplo, com prazos, com as suas dificuldades pessoais, com os seus problemas de doença, mas eu não posso fazer por você algo que eu não faria por outra pessoa. Professor, eu sou um cara tão legal, eu participo tanto das aulas, me ajuda, eu não posso fazer por você algo que eu não faria por outra pessoa, porque a gente volta, é injusto. Por que ele tem esse privilégio de entregar tudo atrasado e eu não tive? Por que ele tem esse privilégio de não ser deduzido ponto e eu não tive? Então, assim, misericórdia e justiça, eles sempre andam juntas, não necessariamente separados. Então, se for necessário, espero que não seja para ninguém, que você passe mais um semestre na disciplina para que você aprenda a amadurecer emocionalmente, assim será. Mas vamos trabalhar para que não seja necessário. Não seja necessário. Tudo bem, pessoal, que todo mundo com gás, assim, com desejo de trabalhar. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Estou totalmente aberto a negociações. Tem aluno que termina o primeiro dia e nos relatórios, né? Assim, nos relatórios, assim, dizem, professor, eu só não gosto porque o senhor aterroriza demais a gente no primeiro dia de aula. E quando o senhor ri, parece aquelas risadas de psicopata sádico. Eu dizia, olha, meu Deus, o que essa criatura está vendo? Tive uma aluna que disse isso no relatório de final de semestre. Professor, na avaliação, a pior parte é quando a gente está fazendo prova e o senhor olha para a gente sorrindo. Não, é porque eu sou assim. Então vamos para a matéria, né? A ementa. Então, eu sugiro 2 matérias. Vocês vão ter como todas as turmas têm, vocês vão ter um repositório do GitHub onde estarão todos os códigos e tudo que a gente fizer durante o semestre. Então, nosso repositório vai ser esse daqui, que eu vou criar agora, github.com/cenapk. Cenapk é o meu login do GitHub, por exemplo. Esse daqui foi o do semestre passado. E aí, cada aula ela é dividida em semanas e episódios. A primeira aula da semana é o episódio 1, a segunda aula é o episódio 2 e por aí vai. Então, a gente tem semana 1, episódio 1, introdução. Semana 1, episódio 2, prática de Git. Semana 2, episódio, blá. Se a gente tem alguma reposição durante a semana, tipo, a semana passada não teve aula por algum motivo, doença, falta, queda de luz, sei lá, e aí a gente faz 3 aulas na outra semana. A gente vai ter episódio 1, episódio 2, episódio 3, tá? Então a de vocês vai ficar parecida com essa. Se vocês forem caçar na internet as respostas das práticas, vocês provavelmente vão encontrar, porque as práticas elas foram sendo montadas semestre a semestre para que a gente possa ter esse subir de escada razoavelmente fluido, sem um passo gigante que ninguém entende ou que ninguém consegue fazer. Mas a gente volta para aquele passo inicial, né? Os professores vivem me perguntando, Valha, você não esconde as respostas das práticas dos alunos? Eu disse, não, se eles olharem no meu repositório na internet, inclusive tem todas as respostas. Mas, e aí? Se eles quiserem, eles podem passar de um para o outro, ou mudar as variáveis. Se eles quiserem ficar tentando brincar de gato e rato, eles podem, mas não é essa a ideia. A ideia foi o que a gente conversou. Não preciso ficar fazendo esse esforço inteiro. Então, vamos criar aqui o nosso repositório. Oi.
pecar, não sei, é porque eram as duas coisas que eu achei que dava, dava para ler, porque eu queria uma coisa pequena. Não, na verdade é porque quando eu jogava lá na época dos 18 anos, player killer, né? E brincar de matar os outros jogadores. Mas eu já superei essa fase. Né? Pecar ainda se usa isso? Usa, né? São jogadores que matam outros jogadores, né? Não, mas você pode dizer que é paciência e knowledge, né? Paciência e conhecimento. Patient e knowledge. É melhor do que matador de jogadores. O pior é que tudo que eu falo fica gravado, mas... Ok. Então vamos criar o nosso. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu estou fazendo agora, só que com a conta de vocês. Porque todas as entregas de código vai ser tudo via GitHub. Da mesma forma que os coleguinhas de vocês tiveram no semestre passado. Então eu vou mostrar aqui drive.google.com. Vocês vão ter uma planilha parecida com a deles. E aí vocês vão ter um repositório parecido com o meu. Só que enquanto eu vou postar as atividades semana a semana, vocês vão postar os projetos, as práticas, os códigos. Deixa eu abrir aqui. Ai, miséria. Pronto. No caso aqui, esse daqui é o repositório da disciplina do Lucas. Não, ele mexeu, tirou alguma coisa assim. Pronto, aqui. Eu fiz algumas mudanças para ficar mais fácil de eu acompanhar, mas é isso, Ele tem as atividades dele do agiota, do Twitter, da herança, da Kombi, papapá, e eu posso acompanhar semestre a semestre. Então deixa eu mostrar para vocês como é que cria o repositório e eu vou criar o da disciplina agora. Depois vocês criarem uma conta no GitHub e vocês podem também criar uma conta no GitHub com o e-mail institucional de vocês. Vocês têm aquele e-mail @alu.ufc.br. É bem facinho de vocês colocarem criar e-mail institucional UFC. E-mail institucional UFC. O que foi? Dá. Webmail. Aí tem aqui as webmail institucional para alunos. Aí vocês vão ter um e-mailzinho do tipo Mirela, chuchuzinho, @ufc.com, alu.fc.br. Esse e-mail é um e-mail institucional, ou seja, ele é reconhecido e validado fora da universidade por causa do domínio. Então vocês conseguem vários tipos de software com licença de aluno, licença que só seria paga justamente porque vocês cadastram o e-mail, através do e-mail institucional. Por exemplo, o GitHub, ele tem um pacote institucional quando vocês se cadastram com esse e-mail. E aí dá direito a vocês a conta premium do GitHub, que você pode ter repositório privado e mais um monte de outros aplicativos, por exemplo, servidor na Amazon, servidor de domínio, mais um monte de coisa que você deveria pagar, você tem direito por causa do e-mail institucional. E depois que vocês criarem a conta de vocês, aí vocês vêm bem aqui no mais, colocam um novo repositório. E aí vocês podem colocar o nome do repositório de vocês, como por exemplo PO 2020, ou disciplina de PO, ou qualquer coisa assim. Só que aqui vai ser o PO 2021, que essa vai ser a que eu vou utilizar para mandar os códigos para vocês. A aula de amanhã é uma aula só sobre Git, então vocês vão fazer, a gente já está com 9h30,
Vocês vão fazer essas práticas já para começar o semestre, já entendendo como é que funciona, renomeia e envia, para vocês já mandarem os primeiros códigos diretamente para o GitHub. Então, nesse caso, eu criei pela conta do GitHub o meu repositório. E aí ele já me coloca todas essas instruções aqui, que é como é que eu faria um repositório local que ficasse vinculado com o repositório remoto. Isso daqui se chama versionamento de código. Ele serve para vários motivos. Primeiro, para que pessoas possam trabalhar em cima do mesmo repositório de códigos. E segundo, para que você não precise ficar fazendo arquivo versão 1, arquivo versão 2, arquivo versão 3, pré-entrega ao professor, arquivo versão final, ok? Você consegue salvar continuamente essas duas versões e recuperar coisas que existem no passado, verificar conflito e etc. Então, para mim, eu preciso dessas linhas aqui. Então, eu vou lá em alguma parte do meu computador. No caso, eu coloco as disciplinas em Dropbox, Git, CNAPK, -R, PO e FUP. Esse daqui é do semestre passado, né? Ok. Então, eu vou criar para mim a minha pasta que vai ser espelhada com aquilo que está na internet. Para mim, eu vou criar só PO. Entrei na pasta. Então, eu vou fazer dessa pasta. Depois, alguém aqui tem prática com Linux? Não, né? Mas alguma ou nenhuma. Tá. Então, vocês vão aprender pelo menos o básicozinho do terminal para poder, porque eu acho que o terminal muitas vezes é bem mais fácil do que ferramentas gráficas complexas, porque a gente vai precisar de um punhado de comandos para fazer todas as operações. Mas eu também mostro na ferramenta visual. Então, ó, isso daqui é o caminho da... Espera aí que tá ruim de ver. Tá ruim de ver mais ou menos, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, então esse daqui é o meu caminho na minha pasta. Ele está dentro da... Qual é o nome desse negócio? Tio, né? Esse tio, ele é tipo a minha pasta de usuário, o root da minha pasta de usuário. Aí dentro dele eu estou dentro da pasta Dropbox, dentro da pasta Dropbox eu estou dentro da pasta Gits, dentro da pasta Gits eu estou dentro da pasta CNAPK e dentro dessa pasta eu estou dentro da pasta PO. Poderia estar em qualquer pasta. O que importa é que essa pasta, esse diretório que eu estou atual, eu vou vincular, pendurar no meu repositório remoto. Então, já adiantando o que a gente vai fazer amanhã, eu vou dizer... Vou inicializar um repositório local aqui, nessa pasta PO. Pronto. A partir de agora, essa pasta PO já tem uma estrutura que está aqui nesse arquivo oculto, ó, nessa pasta oculta, uma estrutura que me permite versionar códigos e voltar códigos ou arquivos ou o que quer que seja e voltar no passado e para o futuro, criar universos alternativos, etc. Pronto, tem o repositório local. E agora eu preciso dessa linha bem aqui, ó. Tá vendo essa linhazinha? Essa linha vai dizer, ó, eu quero adicionar para esse repositório local um repositório remoto na internet. O nome dele poderia ser qualquer um, mas o nome default é origem. E o endereço dele vai ser esse endereço aqui. Então eu vou copiar isso daqui e eu vou colar lá. Amanhã vocês vão fazer isso comigo, tá? Porque eu já estou fazendo, então já vou mostrando. Pronto, a partir de agora eu tenho uma pasta, dentro dessa pasta eu tenho uma estrutura que faz versionamento local e com esse comando eu acabei de ensinar para esse repositório local qual é a contrapartida dele na internet. Então os dois agora estão pendurados. O que quer que eu colocar aqui e eu mandar para a internet vai aparecer magicamente naquele link. Ok? Então, deixa eu já copiar algumas coisas do semestre passado, que aí já me economiza um tempo. Pronto. Acabei de criar esse arquivozinho de texto. Deixa eu abrir aqui com outra coisa. Acabei de criar esse arquivozinho de texto na página local, na pasta local.
Vou pegar um tema claro que é mais fácil de ver. Pronto. Esse link do canal do YouTube, como eu ainda vou criar, eu vou preencher depois, tá certo? A planilha de notas, eu também ainda vou criar, eu preencho depois. Para a gente tirar dúvidas sobre a disciplina ou conversar uns com os outros, vocês preferem usar o quê? Hangout, WhatsApp, Slack, Telegram, carta, ponto correio, mural de recadinhos. Anjo da guarda, o anjinho vai dizer para ele que eu não vou para aula hoje. O Hangout eu acho que funcionou. O Hangout, a vantagem é que não precisa de celular, né? Às vezes a pessoa perde celular e o WhatsApp ele depende muito de... O celular tá quebrado ou alguma coisa assim. O Telegram também funcionaria, porque eu acho que o Telegram não precisa de... Dá para funcionar direto no computador, né? Dá. E aí, mantemos o Hangout? Vocês sabem o que é o Hangout? Hangout é tipo o chat que está integrado no Gmail. Então, se você tem uma conta do Gmail, aí você pode usar o Hangout. Se você clicar nesse link aqui, ele vai te jogar direto num chatzinho, que é o chat do Google. Aí a única coisa que você precisa é e-mail do Gmail. De qualquer forma, vocês vão ter que ter o e-mail do Gmail, porque é por ele que vocês vão poder editar a planilha de notas. Então, eu vou deixar esse link aqui da planilha, eu vou só atualizar as notas. E aí já ficam alguns links aqui, ó. Modelo para o seu repositório do GitHub, que é como é que você vai montar o seu repositório. A apostila da Kaelon, que é a apostila que vocês vão ler para acompanhar a disciplina. Essa é a playlist de um professor super demais, que eu acho ele muito didático, ele ensina muito bem. Quando eu crescer, eu quero saber pelo menos metade da didática dele, que é o Bruno Nabarra. Ele tem um canal com muitos cursos online, e eu acho o material dele bem legal. Certo? E esse daqui são alguns recursos que vocês podem utilizar se tiverem tentando aprender a usar o Git, tá? Então vamos ver aqui o que é que a gente já tem de orientações para a semana que vem. Leia a apostila, capítulos 1, 2 e 3, na máquina de vocês. Só para eu perceber quem é que tem notebook aqui ou computador em casa, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tu não tem nem notebook nem computador. Aí tu depende dos computadores da universidade. Tudo bem. Ok, clone esse repositório da disciplina. Tá, esse daqui vai ficar para amanhã. Tá, uma coisa que eu preciso que vocês façam é colocar uma foto de vocês no S3, no sistema da universidade. Porque eu sou ruinzinho de nome, ok? Então às vezes eu vejo o nome na planilha e eu não sei quem é com quem é que eu estou avaliando. Então alguns eu vou pegando, a Mirella, o cara que veio ajeitar ar-condicionado é o Rafael, tem os Lucas, que foi fácil porque foi nome dobrado, Angélica, porque é muito bonita a Angélica, mas aí os outros eu não peguei ainda, entendeu? Então vocês colocam a foto lá de vocês no S3, uma foto que seja legível. Se você estiver em cima de uma duna contra o sol, só de maiô, eu não vou conseguir identificar você, ok? Tá, e aí eu já peço que vocês que têm notebook, vocês instalem alguma IDE, pode ser a IDE que vocês quiserem para Java. Teve gente que trabalhou no Visual Studio, do VS Code, teve gente que usou o Eclipse, teve gente que usou o IntelliJ, teve gente que usou o NetBeans. Acho que esse semestre eu vou utilizar o IntelliJ, só para dar uma mudada. A própria apostila da Kaelon usa o Eclipse. Tem muita gente que adora o NetBeans, então tanto faz para vocês. Tu conseguiste o Eclipse? Ótimo. Ok? Então, vocês vão lá, começam a olhar a apostila e veem o básico do Java e roda o primeiro programa de vocês, pode ser o Hello World, qualquer. E aí eu quero que você assista o primeiro vídeo dessa playlist que eu passei aqui, Java Gafanhoto. Ok? Entenderam as instruções? Tá? Então, isso daqui, que são os das semanas que virão, a gente vai vendo de acordo com cada semana. Então, acabei de criar um arquivo
dentro dessa pasta local. Então, se eu mandar mostrar a pasta, vamos lá. Home, Dropbox, Git, Cena PK, PO, vai ter um único arquivo com a extensão MD. MD é a extensão de Markdown, que é como se fosse um HTML muito desnutrido, assim, perto da morte já. Então é a linguagem de marcação, onde com algumas coisas, por exemplo, é muito fácil o Markdown. Então isso daqui, hashtag é um título. Esse hashtag dupla é um subtítulo. Esses tracinhos antes vão criar aquelas bolinhas. Por exemplo, no VS Code eu tenho como enxergar a visualização, vai ficar assim, ó, quando eu subir, tá vendo? Bolinhas. Esse lance de, qual é o nome desse negócio? Colchetes, e depois de colchetes, parênteses, ele é texto do link e conteúdo do link. Então, por exemplo, Hangouts é o texto do link e esse abre e fecha parênteses é o conteúdo do link. Então, quando for renderizado lá no GitHub, vai ficar dessa forma. Link e conteúdo. Vocês veem que é bem simplesinho, né? Se eu quisesse um negrito, eu utilizaria asterisco, asterisco no começo, asterisco, asterisco no fim. Bem simples. Se eu quisesse um itálico, underline, underline. Ok? Pronto. O básico que a gente precisa é esse. Ok? E esses abre e fecha, eu não sei, eu acho que ele vai renderizar como se fosse uma caixinha de marcação, mas vocês não vão poder marcar. Então, a gente vai ver o fluxo amanhã, quando a gente for para a aula prática de Git. Eu espero que venha mais gente. Mas, basicamente... pitombas. Espera aí. Eu salvei errado. Basicamente, a gente tem 3 comandos. O primeiro, a gente adiciona localmente para ser salvo, git add ponto. Ok, marquei as coisas que eu quero que sejam salvas, tudo atualmente. Agora eu vou salvar no meu repositório local, git commit -m, primeiro commit. Pronto, está salvo localmente. Agora eu vou mandar todos os salvamentos locais direto para a internet. Git push, vou enviar para o meu repositório remoto, que a gente salvou como origem, o meu branch, né, a minha linha de tempo principal, que é o master. Aí ele vai pedir a senha, meu login e minha senha. Pronto, a partir de agora, tudo que eu fiz aqui no meu repositório local está lá na internet. Se eu vier para cá e dar um F5 no endereço do meu repositório, olha o que ele vai mostrar. Olha que legal. Tudo que a gente fez local. Então isso daqui já é a primeira atividade de vocês para essa semana. Então isso daqui eu vou cobrar na quarta-feira da semana que vem. Quarta? Quinta. Então tudo que a gente passar como atividade para hoje e amanhã, hoje vão ter um punhado de ações para você fazer e amanhã vão ter outro punhado de ações. Então a gente teria para entregar para a semana que vem tudo isso daqui. Se você fizer isso daqui tudo, aí você já ganha os seus primeiros pontos da primeira semana. E se você fizer isso daqui tudo, como isso daqui é prática, você já ganha os pontos da prática da primeira semana. Então a gente tem parte teórica, né, que são os lectures, e a parte prática, que seria o homework, né? Cadê? As lectures, classwork, homework. Então as coisas que a gente tem que fazer como estudo, né, ou ações de estudo, as atividades de classe, porque, por exemplo, se eu passo uma atividade para a gente começar em classe, você tem o tempo de classe para fazer. Se você não conseguir, você pode terminar depois. Você finalizar as atividades que você tinha que fazer em classe e, por exemplo, terminar em casa, você marca lá e ganha os pontos da atividade. Se você quiser ficar aqui só vendo, algumas coisas que eu não falei, tá?
eu vou acabar falando amanhã de qualquer jeito. Mas assim, como as aulas são práticas e são interativas, se você quiser vir para ficar olhando para minha cara e mexendo no WhatsApp, você pode. Mas você também não ganha presença, porque não faz sentido nenhum. Tá? Não faz sentido você, por exemplo, ir para uma aula de atletismo e ficar lá em pé na pista de corrida, ver todo mundo correndo e dizer, eu estou aqui em pé, eu quero a minha presença. Só faz sentido, talvez, as pessoas acham as aulas normais. Então o cara vai para a aula, fica lá de braços cruzados sem fazer nada do que o professor diz, sem prestar atenção, e no final, porque fisicamente o corpo dele está dentro da sala de aula, ele acha que tem direito à presença. Na minha cabeça isso não faz sentido. Okay? Então a aula é participativa, você tem que estar aqui, você tem que se esforçar para prestar atenção e se esforçar para fazer a prática que foi proposta, porque senão não fez sentido, tá? Então, eu me reservo o direito de, claro, né? Não estou falando aqui de cara não poder se distrair, não é essa. Mas se a gente sabe, o cara vem e, por exemplo, ele quer abrir o computador lá atrás para ficar fazendo qualquer outra coisa, o trabalho de outra disciplina, o que acontece, ele não está aqui. Ou o cara quer vir para ficar jogando um joguinho na hora da aula, ele também não está aqui. Você já viu isso acontecer? Isso é ridículo, né? E tem a galera que fica lá no fundão, só fazendo qualquer outra coisa, mesmo prestando atenção em aula, porque não quer reprovar por falta. Isso não faz o menor sentido, pelo menos na minha cabeça isso não faz. Então eu vou logo dizendo, cara, isso daí não está certo. Se você está com medo de reprovar por falta, você vai reprovar por falta, porque você não está aqui, você não está tentando fazer atividade, você já está tão descompassado de disciplina que você não consegue mais fazer nada. Isso é que nem ir para uma aula de russo avançado, ficar sentado lá na aula sem entender nada do que é feito e no final querer a presença. Isso não faz sentido. Então, por que eu digo isso? Porque as pessoas entendem que o aprendizado é participativo. Se você não quer estar aqui, você não vem, você fica fazendo a aula do outro professor, o seu trabalho em casa, do outro professor. Aí, se você quer saber o que aconteceu na aula, para não ficar tão desorientado, você assiste o vídeo. Não é bom não? Você não fica descompassado em relação aos outros alunos, você sabe o que é que foi feito, o que é que foi proposto, e você não vem aqui perder o seu tempo estando num canto que você não gostaria de estar. Eu acho maravilhoso dessa forma. Todo mundo ganha, tá? Todo mundo ganha. Tudo bem, pessoal. No semestre passado eu fazia a frequência pelo SI3, só que muitas vezes a internet estava muito ruim e eu não conseguia abrir o S3. Abria e fechava. Então eu vou pegar a planilha de presença e vou colocar aqui na mesma aba de notas aqui. E a gente faz a frequência por aqui mesmo, né? Ou seja, se não der tempo de eu fazer a frequência, para não perder o tempo de aula, ou a gente está muito empolgado fazendo alguma coisa, eu peço só para vocês marcarem lá, marcarem na linha de vocês que vocês estavam hoje. E eu vou inventar, a gente vai ter 3 marcações, tá certo? A primeira é você faltou, a segunda é você veio, e a terceira é você faltou, mas assistiu o vídeo. E aí a gente pode fazer uma conversão. A conversão que eu usava antigamente era a seguinte: o aluno não veio por motivo justo, mas assistiu o vídeo, ele ganhava metade da presença. Só que eu vi que metade da presença não era justo, porque às vezes a aula era o quê? Meia hora de aula e 1 hora e pouco de prática. E o aluno pegava só essa meia hora de aula, então não é metade do esforço. Okay? Porque a maior parte da atividade é prática. E quando ele estava lá assistindo, ele assistia só aquela meia hora que dava a explicação e não fazia prática nenhuma. Então meio que ficava descompassado. E tiveram alguns alunos que se utilizaram de má fé para pegar essa meia presença e faltar metade do semestre, assistir às aulas e mesmo assim conseguir ser aprovado. Então, como de certa forma é do meu interesse que as pessoas tenham algum incentivo para assistir, mesmo que seja só para ser atualizada a matéria, eu acho que a gente pode fazer para 1/4. O que é que vocês acham? 1/4 da presença.
Cada aula vale 2 horas aula, para vocês entenderem, tá? Então, uma aula, de acordo com o sistema, são 2 créditos. A aula de agora que vocês estavam sentadinhos comigo foi 2 créditos. Então, significa que se você faltou hoje, mas assistiu, deixa eu ver se ainda está gravando. Às vezes não grava. Oi, bonitão. Você faltou hoje, mas assistiu, você acabou de ganhar meio crédito. Meio crédito, entendeu? Meio crédito. Tudo bem? Ah, tá. Por último, para terminar. Então, se você tinha que entregar essa atividade, por exemplo, está aqui essa atividade, você está vendo? Essa atividade. Mas eu descobri que você não fez. Você copiou do seu colega. Você estava assim no desespero existencial. Você pensa, só uma besteirinha, o professor não vai perceber. Então, quanto é que você vai ter aqui nessa atividade? Indo como no menos 5, né? Menos, se o máximo é 5, menos 5, então você vai para menos 25. Por enquanto a planilha, essa versão não está aceitando, mas depois vai aceitar. Tá? Okay. Então, tudo isso é um incentivo para que eu tenha menos trabalho, porque eu posso confiar em vocês. Vocês também vão ter menos trabalho, que não vão ter que ficar me provando e provando. Professor, meu cachorro comeu meu GitHub, por isso que eu não pude trazer o trabalho para você. Mas eu fiz, e aí você me explica, isso já aconteceu algumas vezes, né? Não do cachorro comer o GitHub em si, né? Mas, por exemplo, de você fazer no computador da universidade e por acaso, sei lá, você deixou para terminar, mas quando você voltou o computador tinha sido roubado. Alguma coisa assim, que infelizmente acontece. Você faz e antes de dar o push, seu HD queima. E aí eu me dou o jeito de perguntar, você fez? O que foi que você fez? Como foi que você fez? E aí você diz, e eu dou a sua nota na planilha. Você não precisa me provar que fez. Claro que isso é uma exceção. Não é para ser a regra, porque se toda semana o seu HD queimar, meio que não é muito lógico, né? Eu tive um aluno que esse daí ainda é mentiroso muito, né? Esse, toda semana morria alguém da família dele. Devia ser uma praga, coronavírus, alguma coisa. Esse foi o aluno mais escorregadinho que eu tive, ou aquele dali. E eu era uma pessoa ainda nos meus primeiros anos de professor, eu acreditava em tudo que os alunos diziam, ainda não tinha desenvolvido a minha técnica. Ok, então planilha, notas, provas, avaliações, GitHub, primeiras atividades da disciplina, tudo ok? Yes? Então vou fazer a frequência não. Ok, eu vou fazer na planilha, depois eu monto a planilha. Alguma coisa que vocês queiram pedir, compartilhar, perguntar, ou contar piada? Vocês falam em piada, eu posso parar aqui o vídeo. Porque eu vou pegar a frequência lá do S3 e vou criar aqui uma aba chamada presença, frequência. Eu vou fazer direto na planilha para não depender do S3. E aí, por exemplo, no dia que eu não puder fazer a frequência, fica até mais fácil de vocês me avisarem dos vídeos que vocês assistiram. Porque se antes a pessoa tinha que chegar, tinha que dizer, olha, o vídeo dessa aula eu assistia, eu tinha que ir lá no S3, lançar a meia presença. Então você pode vir aqui diretamente na abinha da presença, e aí você pode marcar naquele dia, marcando que assistiu o vídeo. E aí fica mais fácil para eu poder controlar, porque não depende de você, não depende de eu lançar, você pode lançar diretamente. É no Google Drive, é um linkzinho do Google Drive. Atualmente já está no repositório, está aqui, ó. Planilha de notas. Então seria planilha de notas, deixa eu só atualizar aqui, e frequência. Planilha de notas e... É melhor 2 planilhas ou uma com 2 abas? 2 é mais legível, né? Planilha de notas, então eu vou criar outro link aqui para planilha de
frequência. Né, se eu já tivesse montado é porque eu não montei ainda. Se eu já tivesse montado a gente já lançava agora. É porque eu não fiz ainda, eu tenho que entrar lá no S3. Vocês têm aula de quê agora? Tem aula de nada. Ego. Sucesso. É com o Lavozinho, né? Diz pra ele que eu mandei um beijo. Eu moro com o Lavô. O Lavô é um amor de pessoa. De vez em quando ele faz meu café. Faz café pra mim, faz ovo. Eu já parei de gravar, por isso que eu posso dizer essas coisas. Ele faz meu café da manhã. É muito bom morar com gente assim organizada. É igual, tá vendo? S3 eu não consigo abrir, tá vendo? Por isso que não dá certo. Então, pessoal, ixi, eu ainda tô gravando. Se vocês quiserem mandar, ó, Lavô, amo você, viu? Eu tô com saudade. Tchau.